Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, manhã de quinta-feira, 9 horas e 48, dia 30 de março de 2023. Temos 24 graus, uma manhã agradabilíssima. Aqui em São Paulo, desejo um bom pregão a todos. Se você puder deixar seu like, compartilhar o vídeo e atuar na área de comentários, eu fico imensamente grato. Vamos em frente, firmes na luta. Queridos, vamos lá, os estudos começando como é de costume pelo mini índice, gráfico diário aqui na tela. O que a gente percebe aqui no gráfico diário é um gap de fuga. Nós temos uma alta forte, o mercado foi até uma região que nós comentamos há pouco no Reader, e eu acho que ele pode voltar aos 104.200, inclusive romper essa região. Né, a questão do arcabouço fiscal, né, um mercado extremamente volátil, com grande potencial de movimentação. Ok? Temos aqui a linha de retorno, uma simetria que fala em 108 mil pontos para a próxima semana. Então, para quem estava torcendo para dar tudo errado, inclusive querendo me induzir a erro, caiu do cavalo. O mercado logo menos vai bater aí 108 mil pontos. E lembra que eu comentei que essa semana buscaria algo perto dos 104, talvez um pouco acima? Então tá aí. Então a nossa teoria do fundo do ano, fundo para dias, para semanas, ela vai se fazendo material. Ela consolida, né, aquilo que a gente tem como trading idea. Então, uma das possibilidades de virada que eu havia comentado, primeiro, pessoal, o exterior está em alta. Né? Vamos, por exemplo, aqui fazer o estudo, por exemplo, DXY, vou colocar aqui o gráfico diário. Então o DXY, né, o gráfico contra uma cesta de moedas tal, provavelmente vai acionar um pivô aqui na perda de 101.915. Isso ajuda na queda do dólar. Você pega o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Está subindo, rompendo o pivô. Aqui ao deixar 991 para trás. Aí você vem no índice DAX na Alemanha, rompeu o pivô. Né? Então essa história, é topo na Europa, vai derrubar o preço no Brasil? Negativo. Só vou desligar aqui o broadcast, aí o computador fica mais rápido. Então, pivô de alta na Alemanha, pivô de alta no Eurostock 50, pivô de alta já ontem na Bolsa de Paris, médias cruzadas em modo compra, e Reino Unido também houve um pivô, e agora está rompendo a média de 21. Deixa eu tomar um golinho do meu Monster Energy Dragon Ice Tea aqui de uma das empresas que nós temos em carteira, que é a Monster. E o EWZ, ele no pré-mercado está subindo 2,41. Para nós não é exatamente uma surpresa, porque esse gap, houve aqui a mistura de arame com pince e tal, numa região de suporte, e ontem já deixou um gap de fuga. Então 28 dólares e 42, que é o alvo para a semana, que muita gente falou que eu era louco tal de projetar, vai bater. Se o bobear, bate hoje. Hoje talvez não, mas amanhã ou segunda, que seja, busca, né? Então, é isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no mini índice inflexionando, um mini índice buscando 108 na semana que vem, é algo factível. Tem gap aqui para puxar preço e tudo. Certo? Então é isso aí. Deve renovar a máxima 104.200, bater 104.300, até 104,5 ainda hoje. Para mim seria natural. Então, uma vez feita a introdução, eu vou... Deixa eu só ver aqui.
para depois as ações que... Deixa eu já fazer agora. Os ativos que divulgaram balanço. Então são elas: Get Ninjas, Equatorial. Get Ninjas, Equatorial. Então deixa eu fazer só essas duas para eu não me esquecer. Get Ninjas, eu nunca acreditei de verdade na proposta, na ideia dessa empresa. Eu não tenho nada contra a empresa, eu torço para que todas prosperem. Eu não duvido que esse ativo suba bem em um cenário promissor, porque aí o mercado começa a buscar alternativas até mais exóticas, mas é uma atividade controversa, né? Então, eu acho que tem duas empresas que são polêmicas. Uma é a Get Ninjas, né? E Traders Club. É difícil acreditar, né, nessas propostas. O faturamento, ele é absurdamente alto em determinados momentos, mas ele é muito volátil. Por exemplo, de Trade 3, né? É o caso de Get Ninjas também. Então, eu particularmente, é uma ação que eu passaria longe, assim, eu não compraria, não. Mesmo aquela história de ter uma grana que vem do mini dólar, mini índice, você pode meio que pegar uma ação arriscada para tentar dobrar capital, eu acho muito mais fácil conseguir êxito, por exemplo, numa empresa como Cash 3, que já tem aqui uma ideia de virada, ou, por exemplo, Neogrid. Neogrid, inclusive, nós temos em carteira, Cash 3 não. Não. Então é a minha ideia. E a outra Equatorial. Equatorial tem um DNA de baixa volatilidade histórica, é um ativo mais lento. É uma ação de guarda, pessoal, para aquele investidor com perfil mais conservador, que busca bater a renda fixa. Ele não está disposto a tomar tanto risco, mas aí ele abre mão de uma rentabilidade mais, digamos assim, ampla em um determinado momento. Então, é Equatorial. Perfil parecido com Itaúsa, apesar das atividades diferentes, eu acho para quem tem esse perfil, é uma possibilidade interessante. Ok? Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Matheus Carneiro Moura, querido amigo, acompanha a gente também no Instagram. Pessoal, sempre eu coloco ali, ou faço live, ou algum estudo, então os stories, né, que eu tenho feito comumente. Vocês são bem-vindos também ao nosso Instagram, sempre trazendo informação com muito valor, muito carinho com os alunos. Essa é a diferença da Top Traders, é no tratamento, no intuito único da educação. E a Patrícia está dizendo o seguinte: seja sempre bem-vinda, Patrícia, Matheus. Difícil operar para o seu coração ficar na mão. Esse sentimento, ele é muito comum nas grandes viradas do mercado, viu, Patrícia? Quando o mercado ele está muito otimista, ele tá lá nas máximas, né, renovando máximas, tem um otimismo, então o pessoal fica fazendo planos, pô, eu vou comprar tal carro, tal casa, ou de repente tal tênis, eu vou viajar para tal lugar, dependendo do tamanho do investidor. E quando está caindo, o sentimento é contrário. Inclusive, muita gente, quando está subindo lá nas máximas, vende carro, apartamento, pega dinheiro emprestado de parente, amigo, porque acha que não tem fim a alta. E quando está em queda, o sentimento é contrário. Então, muita gente sai da bolsa nos fundos, vende realmente no fundo, mas eu acredito que esteja sendo formado um piso importante que vai jogar o mercado aí a 120 mil pontos logo menos. Ok? O nosso querido amigo João Vinícius
Diz lá, boa tarde, grande mestre, no que tange ao J, indicaria sua compra visando inflexão forte para os dias e semanas? Eu acredito que o mercado tá virando forte mesmo, viu, Vinícius? Que Deus guia todos nós. Aparentemente, semana que vem deve encostar ali nos 108 mil pontos, talvez nos 110. Né? Wilson Martinez, queridíssimo amigo, bom dia, professor. Me surpreendeu ontem o volume do DI. É verdade, dá para chegar a alguma conclusão? Se foi, na verdade, volume de equilíbrio, ou mais vendedor ou mais comprador? Vendedor. O mercado já tinha vazado algumas coisas, inclusive de forma proposital, sobre o arcabouço, e isso muda totalmente a curva de juros. Muitíssimo inteligente e oportuna a sua colocação. Então, como fala-se já em superávit a partir de... Bom, o governo fala, né, que pode chegar a 0,5% do PIB logo no primeiro ano de superávit, né? Caramba, é algo fantástico. Tem alguns pontos, algumas arestas a serem aparadas, mas o arcabouço ele veio com um bom DNA. Né? Então isso daí muda totalmente a curva de juros. Você vê que mesmo o 25, que é um pouco mais curto, ele não consegue romper a média. Ele está... Inclusive, pessoal, tem todos os indícios que o Federal Reserve na próxima reunião mantém juros. A reunião seguinte começa os cortes, e aqui no Brasil a mesma coisa. A próxima reunião, manutenção, já com viés dovish. Não vão citar que se precisar subir juros vai subir, essa coisa toda. Vai ser mais leve, aí na próxima já começa a cortar. Né? Da mesma forma que eu acho que o PIB vai chegar no final do ano, né? O PIB de 2023 entre 2 e 2,5%, eu acredito que a Selic possa chegar no fim do ano abaixo de 11%. Ah, mas todo mundo está falando que é 12,75%, mas eu estou falando que é 11%. Os últimos 2 anos a gente acertou o PIB sozinho, a gente acertou o pico da Covid sozinho, a reabertura. Então, sem novidades. Por quê? Porque o pessoal é teórico. E aqui é uma experiência prática. Ninguém que opera no volume que eu opero faz um trabalho público. Tem gente que opera igual a gente opera, de forma real tem, mas o cara tá lá no family office, ele é trader de corretora, ele trabalha num banco, em alguma coisa fechada. Aberto, o nosso trabalho ele é único. Não tem nada que se aproxima aí no mercado. Isso é verdade, eu não estou dizendo que nós somos melhores nem piores, mas essa é a verdade. Não tem ninguém que faz um trabalho realístico que disponibiliza isso para o público. Ok? Obrigado, querido Wilson, João, Patrícia e Matheus, por enobrecerem o nosso trabalho, a nossa gravação. Muitíssimo obrigado mesmo. O milho. O milho começa, né, a dar indícios aqui que ele pode estar formando fundo. Ok? Mínimas aqui justapostas. Vamos dar uma olhada no intraday aqui do milho. Não. De repente, rompimento da média. Falemos então do Nikkei, a Bolsa do Japão. A Bolsa do Japão, a gente tem brincado aí que é uma aula de análise técnica. Aqui agora sobe sob efeito de uma estrela da manhã, Morningstar. Então deve preencher esse gap. Outro dia, eu acho que foi no domingo, eu estava comprando roupa com meu filho, que ele começou num novo trabalho. Comprar umas roupas mais no estilo social com ele e tal. Ajudar a escolher. Eu faço questão de estar presente nesses momentos. Enquanto ele experimentava a roupa, eu respondi a um aluno, né, que me perguntou o seguinte: professor, tem alguém, né, do grupo, algum aluno seu mais antigo que opera a Bolsa do Japão? Que eu saiba, nesse momento não. Já houve, não nesse momento. Então não, Japão não. Xangai, sim. Tem muitos alunos que operam Bolsa de Hong Kong, né, principalmente aqueles que trabalham vinculados aos bancos ingleses, que tem uma grande penetração lá em Hong Kong. Aí sim, já é mais comum. Tem muitos que operam Londres, alguns que operam Paris, alguns que operam Frankfurt. Mas a maioria mesmo opera a Bolsa Americana.
Então a bolsa de Xangai, ela passa uma falsa ilusão que ela vai acionar um oco, mas ao mesmo tempo aqui ela forma um fundo e ao romper 3286, o que deve ocorrer em breve, nós teremos um pivô. Mais ou menos aqui a gente vai colocar... E agora às 10h30 tem entrevista do Haddad sobre o arcabouço. Se o governo tiver a humildade de fazer algumas modificações, vai passar até com facilidade no Congresso. Mas ele vai ter que ser mais inteligente e menos ideológico. Então aqui provavelmente nós teremos um pivô. Né, aqui eu tenho um fundo, tenho um topo, um fundo mais alto que o anterior. Correto? Uma das boas novas de hoje é o minério. Né? Então o minério subindo bem, rompendo média. Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui, pessoal. FEF, ver o que está mais líquido. Não, o FEF1... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que está o FEF1. Eu sempre procuro trabalhar contrato mais líquido. Eu acho que é o FEF2 mesmo, né? É o que está mais líquido. Então, perfeito. Uma boa nova de hoje. Petróleo sem novidades. Fazendo um pullback na cabeça do pivô, armando aqui um rompimento, tanto em Londres quanto em Nova York, o WTI. Interessantíssimo o movimento. Títulos americanos de 10 anos tem sinal de fundo em desenvolvimento. A média, o divisor de águas aqui como eixo de W a 3644. E as bolsas, os futuros americanos vão abrir em alta, né? 54, 0,54, 0,56, 0,59 os futuros. Na verdade, as bolsas americanas estão desenvolvendo fundo. Né? No caso do índice de tecnologia Nasdaq, que tem um gap de fuga, é um mastro bandeira que nós temos aqui. O S&P também, médias cruzadas em modo compra, deve romper o pivô hoje. Tracemos aqui uma linha de tendência de baixa, que já foi rompida ontem. Ontem, pessoal, eu fiz no Telegram estudos através do programa Reader, aquele formato, muito interessantes na minha humilde concepção. Eu fiz estudos bem detalhados sobre a carteira nacional e a carteira varejo, que é hipotética, ok? Então, assim, a gente vai estudando diariamente, destrinchando tudo aquilo que nós acompanhamos. E o VIX, ele tem viés de queda, o alvo primário aqui 18,16. Já deve buscar já hoje essa região, 18,11, 18,16. E o BZQ, a gente espera uma sessão de queda, está desenvolvendo uma simetria em A. O sinal aqui foi muito forte, uma nuvem negra, tempestade à vista, aí logo em seguida perdeu o topo anterior a 22,90. Né? Então a simetria em A fala em 18,97 no curto prazo. Podemos aqui traçar como ferramenta auxiliar uma LTA que, se perdida, né, reforça a ideia de queda para o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. O EWZ deve buscar os 28 dólares mesmo, e podemos aqui traçar uma linha de tendência de baixa que, se rompida, vai colocar o EWZ em um território permeado, dominado pelos touros. Reino Unido, pivô de alta que já fizemos, né?
Então, falemos do Ibovespa em dólares, o mercado à vista abrindo agora aqui no Brasil. Ibovespa em dólares rompendo média, rompendo topo. Projeta para a próxima semana 20.899 dólares. Acho que faz sentido também trabalharmos com a LTB como referência. Uma vez rompida, vai colocar o Ibovespa em dólares em território também dominado, permeado pelos touros, conhecidos também como compradores. Perfeito? E aí eu vou falar do WDO. Então, assim, informação número 1. Hoje, nós estamos operando o WDO J de Jacaré 23. Amanhã de manhã, nós faremos a rolagem para o WDO K de quê? K de KK, né? Para o K23. Ok? Ah, professor, amanhã de manhã eu vou estar enrolado, eu vou estar enrolada. Eu não vou conseguir fazer tal. Pode fazer hoje no final do pregão. K de Kabum, né? Melhor falando. Então faz hoje, mesma quantidade, melhor intervalo possível entre as ordens. O mini dólar, ele tem um viés claramente baixista. Não. Então, aqui nós temos uma linha que conecta aos topos. Uma linha que conecta aos fundos. Então projeta, eu falei, né, que essa semana buscaria algo abaixo de 5.100. Então a gente pensa em 49613.500. Ah, mas aí que tem a questão que a gente rolando amanhã aumenta tem o spread, né? Só que o nosso preço médio que está 5.384, ele vai aumentar na mesma proporção. Aí depois eu falo quantos pontos. Mas quer dizer, o viés é de queda, médias cruzadas em modo venda, aquela coisa toda. E num gráfico de 60 minutos, tem até algum sinal de fundo, alguma coisa do gênero, mas o viés é de queda para o mini dólar, sem alterações na expectativa. Certo? O BOVA11 está subindo movimento natural, né? A gente teve aqui a ideia de fundo. Então agora ele vai rompendo a média de 21, dizendo que não é repique, é reversão. Né? Todas as vezes que ele deu o sinal de fundo, por exemplo, ultimamente, ele não conseguiu fechar acima da média. Fechou esse dia 16 de fevereiro, mas logo em seguida voltou. Então nós temos algo novo, tanto no BOVA11 quanto também no IBOV. Então aqui tem aquela questão da pegadinha, né? Muita gente falando para mim o seguinte: ah, professor, eu gosto do teu trabalho e tal, mas eu discordo de você nessa leitura porque o IBOV vai testar a parte baixa do canal. E eu dizendo que não, que ele não iria testar a parte baixa do canal. Então isso é trade. Às vezes você tem um pensamento, porque eu achava que não ia testar, porque é bear trap, é pegadinha para os vendidos. Então a mínima foi 97 mil pontos. Muita gente falou, ele vai aos 94, testar, depois ele sobe. Já está no 103. Então tá 6 mil pontos, daqui a pouco vai bater 7 mil pontos acima. É a vida, né? E onde que deve buscar logo no início da semana que vem? 106 e 700. Então é uma virada. Então, a minha teoria de virada de mercado
do grande fundo de 2023, ela se mantém viva. Então alguns ele vai errar, tal, não vou. Poderia errar, mas não é o caso. Só que os mesmos que criticam não têm a humildade de reconhecer posteriormente. Não que eu precise disso, eu já estou escolado, estou nesse negócio há muito tempo, mas assim, as pessoas não têm a humildade de falar, pô, o professor estava certo na sua forma de pensar e tal, porque realmente está inflexionando, e quando a gente menos perceber, o mercado vai estar lá em cima. Né? Inclusive está acima do fundo anterior a 101,631. Ok? Legal, então façamos agora os ativos fixos. Então, quais são eles? Petro 4. Então, aos trancos e barrancos, vai subindo, rompendo média, região de resistência. Vale 3, a gente acredita muito na ação, temos a ação em carteira. Ela deve receber um bom fluxo porque é uma blue chip, é a ação mais líquida que nós temos. Então, rompimento da média de 21 deve ocorrer em breve. E eu não duvido que semana que vem ela encoste aqui R$ 86, R$ 87 reais. B3, SA3. Fundo duplo. Então, o movimento natural é um desenvolvimento de alta até 11,90, que é o eixo de um fundo duplo maior. A gente sabe, né, que essa história do padrão maior e menor, macro e micro, costuma funcionar muito bem. Ok? Aí vamos chegar em BBAS3. A minha teoria também da semana verde, 5 sessões seguidas de alta, já estamos na quarta sessão seguida de alta. Vocês acham que amanhã não vai ser alta também? Vai, porque vai fechar a semana de forma positiva. Então, muita gente também que critica não reconhece, né? Então, eu, particularmente, para mim isso daí é indiferente. Eu já estou nesse negócio no educacional há muito tempo, sei como as coisas funcionam, mas esse tipo de postura faz com que o mercado perca bons profissionais, que são mais emotivos, às vezes, mais sensíveis, coisa que eu passo longe de ser, mas faz com que bons profissionais saiam na mesma proporção, né? Proporção, não no mesmo número que alguns traders também deixam o mercado. Ok? Então, assim, o pessoal que tentou me induzir a erro, aqueles que tentaram me pressionar, né, para atrapalhar os trabalhos, caíram do cavalo, porque quando a gente menos esperar, o mercado vai estar lá nos 115 mil pontos, ainda em abril. Então eu vou lançar agora o desafio. Para o mercado à vista, te vejo nos 115 mil pontos em abril. Então, o Banco do Brasil, uma típica acumulação, logo menos R$ 42,00 como alvo. BBDC4, uma ação que tem 30% a 40% de potencial dentro de algumas semanas, acumulando numa região de fundo, nós temos em carteira. E TUB 4. Excelente oportunidade histórica de comprar um ativo dessa qualidade por esse valor. R$ 27,00 alvo para abril. ITS A4. Acumulação. Ativo de guarda. Boa pagadora de dividendos. Para o alto e avante. Ok? E lembre-se dessa empresa que eu estou falando aqui, ó, HBSA3 é show. Para quem tem uma grana extra aí. Eu não sei não se a gente realizar lucro no dólar, se a gente não vai comprar esse ativo, enfim. Ela está aí no nosso radar. Ok, pessoal, está entregue então para o alto e avante. Ó, a mini índice vai renovar a máxima daqui a pouco. E realmente acho que a gente está fazendo o fundo do ano. Então, deixa eu só explicar por que te vejo nos 115 mil pontos em abril. O Bovespa está virando, ele está rompendo a média de 21. Para a próxima semana, projeta 106 mil pontos, 106.700.
Aí ele tem o próximo alvo a 110,436 e qual que é o outro alvo? 114,835. Arredondando, te vejo nos 115 mil pontos em abril. Forte abraço a todos, top traders, a casa do investidor, um excelente pregão a você que me ouve.